Vamos para mais um cafezinho? Vou falar sobre comunicação, protocolo de comunicação, conectividade na força do ódio, porque a Rebeca acabou de perder medalha e eu que meio assim, tava acompanhando e falou, pô, tem que ganhar um cafezinho, tava esperando ali para terminar e não deu. Mas vamos lá. Sobre conectividade, eu falei sobre telecom, né? Sobre as redes 5G, e aí o que a gente tem que saber basicamente que tipo, a rede 5G é uma rede de telefonia, de celular, que tudo usa o mesmo comunicação. Você comunica com uma antena rádio, a diferença da rede de telefonia é que você tem células, né? E esse conceito de células que é interessante, né? Por exemplo, a gente tem o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma única célula, então você conectou naquela célula, você não sai dela. A autenticação é para dispositivos que eles são fixos, né? O protocolo do Wi-Fi é o I3E, né? 802. Tanto que ele chama I3E 802. Tipo, se você procurar lá, tem uma família 802 de protocolos, né? Aí vai ter o 11A, que o 11A é do que você tem em casa aí, tipo, tem alguns outros. Aí que interessante, cara, que a gente, tudo quando a gente vai falar de conectividade, eu creio que assim, a gente não precisa saber todos os protocolos. Então, por exemplo, a não ser que você seja o desenvolvedor de uma aplicação ali, de um dispositivo de, 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 de IoT, ou que você esteja selecionando ali os dispositivos. E aí, se você estiver selecionando, eu vou te dar a dica aqui do como você faz, né? Por exemplo, o Wi-Fi é para dispositivos que ficam em casa, eles ficam fixos. Por exemplo, meu notebook se mexe muito pouco. Aí, por exemplo, eu li um artigo sobre VANETs, eu vou até deixar esse artigo linkado aqui, porque é um artigo que, se você quiser ler, é interessante, vai ter muita coisa ali que é difícil de compreender, porque você vai estar falando de conexão, sinais, resposta em banda, que é uma coisa assim. Eu sei porque a minha computação é uma computação, o meu curso de computação é uma computação mais baixo nível, tipo, eu não estudei de sistemas distribuídos na faculdade, eu estudei telecom, que é totalmente diferente, né? Circuitos digitais, estudei eletrônica e era computação. Mas a resposta em banda, tipo. E aí, o que é resposta em banda? Quando você tem uma banda, é o quanto de banda você precisa de comunicação. Banda é assim, eu estou comunicando de tal frequência a tal frequência. Por exemplo, no AM você não tem resposta em banda, é zero, né? Mas no FM você tem uma bem pequenininha. Só que quanto mais você aumenta, mais é a qualidade do sinal. Menor é a perca dos pacotes, né? Porque se a gente está falando em sinal digital, se a gente está falando de sinal analógico, é perca de qualidade. Se a gente está falando de sinal digital, é perca de pacote, né? E aí, assim, o que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber, como é que. A gente tem que saber caracterizar os nossos dispositivos, por exemplo. Saber que, ó, meu dispositivo ele vai ficar parado, então aí você vai ter que olhar, qual que é o dispositivo que tem melhor conectividade quando está de parado. Eu estava falando dos VANETs. Os VANETs é uma rede de veículos, é uma rede que se mexe. Então, assim, ela vai ser, eu não lembro, ela é um pouco parecida com a rede de Wi-Fi, de telefonia, mas ela não tem o conceito de célula, né? O conceito mais de via, pelo que eu me lembro, assim, né? E os dispositivos, eles se mexem, eles têm que comunicar sobre eles têm comunicações em comum, por exemplo. A rede Vanet, ele tem alguns algoritmos para saber se tem engarrafamento, se uma via está congestionada, que isso aí não usa o protocolo, não usa o protocolo IP lá, padrão que a gente conhece, ó. É como se fosse uma comunicação debaixo dos panos, assim, tipo. Mas não existe rede de Vanet hoje, só existe na academia, né? Se não me engano, posso estar enganado, né? Não sei, eu li só artigos, né? Então, mas a rede Vanet é uma rede que você muda o protocolo 802 lá, não sei se é o 11C, 11, alguma coisa lá, 11G, não sei o que é, e eu não fico decorando esses nomes, né? E você muda aquilo para quê? Para atingir uma melhor conectividade em altas velocidades, né? Porque você vai ter seu notebook rodando, comunicando a, sei lá, 80 km por hora, imagina. Então, muda o tipo de conectividade. E tem umas outros tipos de rede, por exemplo, se a gente estiver falando de IoT, o que é importante com IoT? Que creio que quem deve ter feito essa pergunta, que eu não lembro agora, eu só não tenho um papelzinho aqui, deve pensar. Pô, IoT, você tem um grande desafio que é, se- é, bateria, né? Bateria e capacidade de processamento. Então, assim, você tem que ser uma rede simples e fácil, né?
E aí, se você tem conectado ali internet, se tem uma bateria, que assim, bateria celular dura muito pouco e dispositivo de IoT não pode ser uma bateria celular, né? Então, assim, se você tem um dispositivo ali que você pode conectar a rede elétrica, e aí ele vai ficar dependendo da rede elétrica, uma bateria ali só de fallback ali, tipo, faltou energia. O que acontece, todos eles têm, né? Tipo, pelo menos nos que eu trabalhei tinham, né? Você pode usar aí um Wi-Fi, uma rede de telefonia normal, né? Mas se você não tem, você vai ter que ir um protocolo de baixa potência. E aí você tem aquele LoRa é low alguma coisa, ou seja, se eu não me engano é de baixa potência, o Zigbee, e aí eles vão ter particularidade de cada um que eu não sei. Eu não sei, mas pô, você foi arquiteto disso aí, eu não sei, tipo, porque eu era arquiteto web, e mesmo se eu fosse arquiteto, o que eu faria? Se eu me chamasse uma vaga, você vai trabalhar com implantação de IoT no campo. O que eu falaria assim, eu procuraria as características do local, por exemplo, poxa, tinha um amigo meu que ele ia muito fazer implantação de redes, né? Então ele trabalhava ali com os dispositivos e aí metade do tempo ele ia fazer implantação. Eu lembro que ele ficou 3 meses em Uruguaiana fazendo uma implantação numa fazenda lá. E o que ele fazia? A primeira coisa que ele fez, mapeou as antenas de telefonia. Mapeou as antenas, foi lá, pegou depois, foi medir o sinal em todo o campo. Aí mediu o sinal, ele tinha um objetivo muito claro, que assim, ó, tinha que ter uma densidade de dispositivos ali. Então ele tinha que jogar dispositivos uniformemente por todo aquele campo. Só que a densidade de sinal não era o que desejado. E aí ele teve que fazer o que tem que fazer, que é selecionar um protocolo de comunicação, mapear os dispositivos e ver como é que eles vão se comunicar. E aí como é que funcionava isso? Eles, não lembro qual ele escolheu, mas também tinha dificuldade de rede elétrica, né? E aí ele teve que fazer esse mapeamento. E aí aí como é que funcionam as coisas, né? Se você tem um dispositivo ali que você quer que ele fique conectado o tempo todo, você tem que ter energia o tempo todo. Se você tem que ter energia o tempo todo, você não tem uma rede elétrica, você tem que ter uma boa bateria e uma baixa potência. E você vai ter que escolher um protocolo que tem uma boa bateria e baixa potência. Outra coisa que você vai ter que saber é, quanto tempo eu tenho que ligar esse dispositivo? A gente já teve dispositivo numa das empresas que eu trabalhei que conectava de vez em quando só. O dispositivo ligava, tipo, a cada 2, 3 horas, e aí fazia o startup dele, coletava os dados, mandava, desligava. Por quê? Porque ele não precisava coletar dados o tempo todo. Vamos imaginar aqui uma loucura aí. Eu quero medir temperatura. Cara, a sua temperatura não vai mudar de agora, que são, não sei que horas são, mas 8 da manhã, até as 10, ela não vai mudar radicalmente. Ela vai esquentar. Você sabe disso, né? A temperatura vai esquentar ou esfriar. Então, se eu meço agora e meço mais 10 da manhã, eu posso fazer uma regressão linear para saber qual a temperatura às 9. Então, é de boa. Eu posso perder esse dado aí. E aí você faz essas contas, né? E aí outra coisa que a IoT tem muito, né? Digamos que eu joguei ali, joguei todos os dispositivos, mas tem uma área ali que meus dispositivos não conseguem se conectar à rede. Aí você cria o que se chama rede mesh. O que é rede mesh? Os seus dispositivos eles vão se falar entre si. Cada um vai conhecer o que está do ladinho ali, o coleguinha, né? Mas ele não vai conhecer o ponto que ele manda na internet. Então tudo que ele vai saber todos os vizinhos, vai saber assim, ó, o vizinho da esquerda aqui, ele tem 5 enlaces até chegar na internet. O vizinho da direita tem 3. O vizinho da direita tem 5, o da esquerda tem 3. Então vou mandar para a esquerda. Ele manda o pacotinho para a esquerda. Se não chegou para a esquerda, uma hora ele vai ser direcionado para. Porque ele também pode perder ali a conectividade. Sei lá, um caminhão pode bater na torre de telefonia lá e derrubar a torre de telefonia. Acontece, e já vi vários casos que, trabalhando com a IoT industrial, os caras contavam, pô, cara, mandaram os caras lá, era um caminhão que tinha batido no poste e tinha derrubado a energia, e aí derrubou a energia da torre de, de telefonia e derrubou toda a rede. Acontece, normal. Isso acontece muito, na verdade. E aí é uma outra coisa, né? Quando você faz IoT industrial, né? Eu não estou falando desse IoT de casa, né? A IoT de casa, a rede que usa é Zigbee. Zigbee ele faz rede mesh, ele é uma rede de baixa potência, ele conecta com o seu Wi-Fi, se não me engano, mas ele cria uma rede parecida com Wi-Fi. Aí eu não vou saber. O que a gente tem que saber só é os trade-offs, né? Falando dos trade-offs, você lista os protocolos, vê ali qual que se adequa melhor ao que você está fazendo.
E aí eu já respondo uma das perguntas aí que sempre manda, se é o arquiteto, ele tem que saber tudo. O arquiteto não tem que saber tudo. O arquiteto tem que conhecer e entender os trade-offs, né? Quando eu trabalhei como arquiteto, uma das principais coisas que a gente fazia era conversar com o cliente, extrair os requisitos de negócio do cliente e depois traduzir isso em requisitos da aplicação. Aí eu sempre falo com uma das maiores loucuras que a galera do time de desenvolvimento ficou meio louca assim, comigo, pé da vida, é que eu botei assim que a aplicação ela seria feita toda no back-end e no front-end desacoplado mesmo sendo tudo Java. E todo mundo começou a reclamar comigo. Pô, cara, mas por que não fez ser tudo Java? Faz o back-end conectar na base. Cara, e aí eu falei assim, ó, isso aqui tem que ser REST, né? E a galera ficava, tipo, a galera não sabia modelar REST direito, e eles ficavam brigando comigo. Pô, é mais fácil, tipo, fazer uma chamada do banco direto. Só que tinha um requisito lá que podia encrencar, que o arquiteto do cliente botou no nosso contrato, na nossa RFP, né, Request for Proposal, que era que toda a funcionalidade exposta pelas aplicações, elas teriam que refletir, eles teriam que ser salvos via API REST. Então, por isso que eu fiz assim, pô, se toda funcionalidade tem que refletir numa aplicação REST, eu vou fazer que minha aplicação seja desacoplada do meu front-end, que aí automaticamente eu ganho essa, porque imagina só, que os caras reclamavam muito. Ah, cara, a gente precisa e aí você vai entender porque eu linkei com a IoT, conectividade, de gráficos de conectividade. Então, assim, eu precisava saber como é que estava a conectividade nos dispositivos. 90% dos dispositivos estão conectados 100% do tempo. Tipo, essas coisas. Tipo, 10% dos dispositivos estão conectados 75% do tempo. Precisava das informações. E a galera queria fazer as consultas direto na base de dados, né? Porque eles não conseguiam modelar aquilo como REST. E aí foi uma das coisas que eu me bati muito a cabeça. Como modelar REST, né? Eu acho que vou fazer um cafezinho só sobre modelagem de REST daqui para frente, mais para frente. E aí eu forcei isso, a galera brigou horrores, mas cara, imagina se eu não tivesse feito isso e o cara chegasse, pô, esse dispositivo aqui não tá. Aí depois eu exportei a minha documenta, a minha API como um YAML lá e fiz entrega para ele. Entrega para ele, eu exportei lá um Open API lá para o cara usar dele, para ele saber todas as funcionalidades. Porque o que o cara deve ter feito? Primeira coisa, né? Ele queria saber se eu tinha cumprido os requisitos. Porque se eu não tinha cumprido os requisitos, ele tinha uma penalidade no contrato, né? E aí eu cumpri os requisitos. Por quê? Porque eu forcei a galera a desacoplar, né? E aí desacoplando, com certeza. Porque o cara ia chegar lá e ver assim, não, vou pegar um diagrama, deve ter chegado assim, vou pegar um diagrama bizarro aqui e vou ver se eu consigo montar esse diagrama na minha API, né, usando a API, no meu sistema, usando a API REST deles. E, cara, conseguiu com certeza, né? Então, assim, voltando para os dispositivos lá, uma tela de conectividade é muito bom para quem tem um sistema IoT industrial, né? IoT de casa, a gente tem até aqui em casa, né? Tipo, todos tem ar-condicionado que tem os aplicativos, né? Eu posso até fazer vou tentar aqui, requisitos mínimos de uma plataforma IoT. Bom, eu espero que esse cafezinho que tenha te dado fale um monte de nome aí, de protocolo. Eu vou deixar alguns papers, né, para você ler. E é muito legal, assim, você saber os nomes dos dispositivos, se você quer saber, se você quer trabalhar com isso, né? Saber os nomes dos protocolos e ver como se encaixa, pelo menos entender um pouquinho de como funciona, né? Porque rede de conectividade é sinal, e aí você vai ter que conectar, e aí você vai ter que fazer dispositivo conectar com dispositivo. Isso é uma coisa que foge totalmente da computação que a gente está acostumado aí no nosso dia a dia.